Olá pessoal, hoje nós vamos abordar um assunto extremamente importante, impactante, que diz respeito a explorar um tema fascinante e ao mesmo tempo tratar sobre algo que você nunca ouviu falar. Do que eu estou dizendo? Chama-se crítica textual da Bíblia hebraica. Isso aqui. Então, você já parou para pensar quanto que um erro cometido por um tradutor lá no século II ou imediatamente após os fatos acontecidos pode impactar na sua Bíblia? Vou te mostrar como e quanto. Em primeiro lugar, a crítica textual é uma disciplina acadêmica que deveria ser obrigatória para todos os pastores, padres, teólogos, enfim, que busca reconstruir o texto original da Bíblia hebraica ou grega. Nós vamos tratar hoje sobre a Bíblia hebraica, que é a mais antiga e original, e os erros quando foi feita a tradução para o grego, que é o que mais interessa, porque depois do grego nós tivemos o latim e assim sucessivamente outros idiomas até chegar no nosso idioma português. Nessa Bíblia aí que você jura de pé junto que está correta e baseada na qual você emite até discursos de ódio contra diversas pessoas, seres humanos, todos feitos à imagem e semelhança do Criador. Por que isso é importante? Porque a precisão do texto bíblico é crucial para qualquer interpretação teológica, histórica e literária. Os manuscritos massoréticos, os manuscritos do Mar Morto e a Septuaginta. O que isso diz respeito a você? Os principais manuscritos utilizados na crítica textual incluem os manuscritos massoréticos, os manuscritos do Mar Morto e a própria Septuaginta, que é uma tradução grega da Bíblia hebraica. Cada um desses manuscritos, eles oferecem variantes textuais que são analisados para entender melhor o texto original. É disso que se trata. Os métodos de crítica textual envolvem comparação de manuscritos, avaliação de variantes com base em critérios como estilo literário, contexto histórico, que são os critérios internos, e os critérios externos, como a data e a qualidade dos manuscritos. Inúmeros erros de tradução existem. Não adianta não aceitar, porque isso é um fato. É um fato, inclusive, que os 10 maiores especialistas em Bíblia e textos da crítica textual do planeta afirmam e mostram. E nós vamos mostrar para você alguns aqui. Existem diferenças linguísticas e culturais, ou seja, diferenças estruturais entre o hebraico e o grego, e isso levaram a dificuldades diretamente na tradução para o texto grego. Existem erros de compreensão, palavras hebraicas com múltiplos significados, nós vamos ver algumas aqui, levaram a escolhas erradas pelos tradutores. Tem erros de transcrição, por exemplo, existem letras hebraicas que são semelhantes, por exemplo, a letra Dalet com a letra Resh. Elas são parecidas e qualquer um que não entenda bem o hebraico, na hora de fazer um trabalho de tradução, pode se confundir sim. Existe também a transcrição errada, vê uma coisa e transcreve outra. E sem contar, que é o ponto principal e mais perigoso, que são as interpretações e influências teológicas. Tradutores gregos foram influenciados pelas suas crenças teológicas da cultura grega e isso resultou em traduções que refletiram essas crenças. Mas você vai dizer, não, mas foram traduzidos por 70 sábios judeus. Da onde? Sábios judeus que não estavam em
Jerusalém, não estavam em Israel, eram da diáspora. Depois a gente pode até explicar isso, o que seja. Paulo, por exemplo, ele nasceu na diáspora. Próximo do final do período que 20 anos aproximadamente, em torno de 20 anos após a morte do Messias, que ele foi lá estudar na universidade, que seria hoje uma universidade equivalente a Oxford, para estudar e entender mais a questão aos pés de Gamaliel. Então há muito mais do que está escrito que não foi contado. Além das influências teológicas, nós temos também diferenças textuais. A Septuaginta, ela reflete uma tradição textual diferente do texto massorético. Nós vamos ver aqui alguns exemplos e vamos começar com Isaías 7,14. Vamos ver então alguns exemplos específicos para vocês entenderem a importância da crítica textual. Isaías 7,14, a palavra hebraica alma, que significa jovem, mulher, foi traduzida como partenos, que no grego significa virgem. Jovem mulher, virgem. Jovem mulher no hebraico, não está dizendo se é virgem ou não, para grego virgem. Muito bem. Salmos 22, 16. E o que isso interferiu? Isso interferiu completamente na doutrina chamada doutrina da virgindade de Maria, o que também coloca em questionamento o nascimento virginal do Messias. Isso afeta a doutrina messiânica. Então não é só palavras, não são só palavras, é muito mais do que palavras. Estamos falando inclusive de doutrinas incorretas. Vamos lá. No texto massorético de Salmo 22, 16, a passagem diz, aspas, como um leão, vírgula, minhas mãos e meus pés, fecha aspas. Enquanto a Septuaginta traduz como, bem diferente, eles perfuraram minhas mãos e meus pés. Percebeu a diferença? Essa diferença tem implicações messiânicas significativas, especialmente na interpretação cristã da crucificação de Jesus. Muito bem, esses exemplos básicos, mostram como que os erros de traduções podem alterar completamente doutrinas que hoje são consideradas divinas. A tradução errônea do hebraico para o grego não apenas mudou a interpretação de passagens específicas, mas também influenciou a formação de crenças e práticas religiosas. Isso significa que a verdade traduzida, que muitos acreditam ser divina, pode, na verdade, ser resultado de erros humanos de tradução. Emanuel Tove, que é o autor deste livro, ele destaca que a tradução do hebraico para o grego na Septuaginta ela é complexa, cheia de nuances. A análise desses erros é crucial para a crítica textual, ajudando a entender melhor a transmissão e interpretação do texto bíblico ao longo dos séculos. A verdade que muitos consideram divina pode ser, na realidade, uma construção humana, moldada por erros de tradução e influências teológicas ao longo do tempo. Obrigada por assistir e até a próxima. Vamos dar os créditos a quem merece, então todo esse material apresentado para vocês agora é baseado na obra Textual Criticism of the Hebrew Bible de Emanuel Tove. Agradecimentos especiais a todos os estudiosos e pesquisadores que contribuem para a crítica textual. Isso ajuda a combater discurso de ódio, falsos ensinos, falsas doutrinas e tantos absurdos que nós vemos atualmente. Obrigada, até a próxima. Tchau!